Então, com a palavra agora, nossa deputada federal, Natália Bonavides. Boa tarde, companheirada. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre muito importante esses nossos momentos de encontro para a gente conversar, analisar, tomar decisões conjuntas, se planejar. Queria deixar um abraço forte aqui a todo mundo da mesa. É uma honra estar aqui com vocês, a todo mundo que está aqui participando, né, que veio participar do nosso debate. Como são 15 minutos, né, muito preciosos para um tema que é absolutamente central, né, nos desafios que nós temos, vou aqui, desde já, né, fazendo essa saudação coletiva, passar para algumas reflexões em relação ao tema proposto, né. E acho que o primeiro deles é a gente ter a dimensão do tamanho do desafio. O tamanho do desafio. A gente está vivendo um momento em que, ao menos para as nossas gerações, talvez alguns aqui mais experientes tenham vivido, outros também assim turbulentos, é a primeira vez que a gente está vendo ser algo do jornal, algo do cotidiano, um tema como bomba atômica. Um tema como qual é a nova guerra desse mês. E a gente vive num momento do avanço de um fascismo imperialista que fez com que, inclusive, hoje, no nosso continente, tenha um presidente sequestrado e um país que está sob um cerco econômico, que está tirando as condições de vida, de sobrevivência de toda uma população. E aí, aproveito esse momento para a gente reafirmar, deputado Raymond, companheiro, meu colega, a necessidade de a gente fortalecer ações de solidariedade com companheiros da Venezuela, de Cuba, da Palestina, de todos os países que hoje estão sendo vítimas desse tipo de ação, de quem tenta recolonizar o mundo, de quem tenta fazer com que soberania seja uma coisa que não exista no sul global, e com quem tenta tirar do povo trabalhador e da classe trabalhadora a decisão sobre o seu próprio destino, a autonomia sobre o seu próprio destino. E isso nos leva, de imediato, a ter um alerta muito aceso sobre o que significa a aliança desse fascismo estadunidense. Eu estava até aqui pensando, ainda não vi nos jornais falarem do regime de Trump, regime do ditador Trump, né, como falam de tantos outros. Acho que a gente podia passar a adotar. Mas o que nos leva a acender um alerta imediato sobre a aliança desses setores com a classe dominante brasileira, que vai fazer com que as eleições desse ano tenham uma gravidade ainda maior. Eu estava aqui ouvindo o companheiro Sérgio, que a gente que é candidato, né, Fontana, todo dia escuta, toda vez vem dizendo, essa eleição é a mais importante das nossas vidas, essa eleição é a mais importante das nossas vidas. A gente está quase sem credibilidade, né? O pessoal acha que é coisa de candidato, mas não. É porque a conjuntura tem se agravado realmente ano após ano, e a gente está hoje diante de uma encruzilhada, porque são vários os temas que, em andamento agora, são muito definidores de como vão ser as próximas décadas, de como vai ser o estágio, de quais vão ser as condições que a classe trabalhadora e as classes trabalhadoras vão ter de fazer a luta nesse próximo período. E, por causa disso, é que acho que a primeira coisa que eu queria deixar posta, né, deixar aqui com um significado muito forte, é sobre a gente não poder subestimar esse desafio. Não sei se alguém aqui gosta de boxe. No boxe tem uma expressão que é baixar a guarda, né? Porque você tem que ficar sempre ali com a guarda alta, com né, a mão na frente do rosto, para não levar um soco na cara. Quando baixa a guarda, aí leva. E a gente não pode baixar a guarda, ou, embora possamos comemorar, não se iludir com pesquisa de aprovação de governo, pesquisa para as eleições. Óbvio que é isso que a gente quer construir, que cada vez mais a aprovação do presidente Lula aumente, que cada vez mais nas pesquisas o presidente Lula esteja projetado. Mas faltam ainda muitos meses. E no cenário que a gente está vivendo, da aliança desse fascismo imperialista com a classe dominante entreguista que nós temos, é aí que precisamos ficar muito alertas. A classe dominante brasileira ela nunca hesitou e não hesita
em apoiar qualquer tipo de projeto golpista, se for isso que for necessário para a preservação de suas taxas de lucros. E desde que eles viram o potencial do Partido dos Trabalhadores de liderar processos eleitorais vitoriosos, mesmo sob a regra dos jogos de uma democracia burguesa, eles passaram a só ocupar o espaço da presidência através dos golpes. Porque foi como Temer chegou, a direita chegou em 2016 com o golpe em Dilma, foi como Bolsonaro chegou com o golpe que representou a prisão do presidente Lula, e em janeiro de 23, pode ter sido a extrema-direita que materializou aquela tentativa de golpe, mas teve a bênção de um Congresso que passou agora há pouco a diminuição das penas dos bandidos golpistas. E é por tudo isso e todo esse histórico que a gente se prepara para um ano muito duro, um ano em que a gente tem que estar mais junto e próximo e perto do que nunca para se preparar para o que vem. E, inclusive, um tipo de interferência estrangeira nas nossas eleições que, de novo, pelo menos nossas gerações, estou vendo aqui a vereadora Brisa, de Natal, eu queria aproveitar para denunciar o processo de perseguição que a vereadora Brisa está sofrendo na Câmara Municipal de Natal. Os canalhas do MBL, da extrema-direita, estão tentando caçar o mandato dela, e a gente conta com a solidariedade de vocês, de todos os estados, para fortalecer nossa luta nessas próximas semanas. Mas, retomando, que a gente conte com a possibilidade de uma interferência estrangeira em um nível que a gente não está acostumado. E que a gente lembre que, por mais que nas redes sociais, né, serão, como tem sido nas últimas eleições, um fórum muito importante da disputa política, não podemos ignorar a aliança que as Big Techs fizeram com o governo neofascista de Trump. Porque, já em 2022, nas eleições aqui do Brasil, o Twitter já admitiu que ter o tratamento diferenciado para o perfil de Bolsonaro. Eu não estou falando do que os candidatos fazem, não estou falando dos gabinetes do ódio que se criam, não. Isso aí a gente já pode contar. Eu estou falando de essas empresas, por si, passarem a fazer alterações que interferem. E não sei se vocês viram, no final do ano passado, quando a gente estava debatendo a campanha da taxação BBB e a derrota da PEC da bandidagem, nós, parlamentares de esquerda, quem buscasse os nossos perfis no Instagram, a gente não aparecia na busca. Ficamos assim, os veículos progressistas também, irmão, lembra? Quando a gente estava conseguindo, né, vencer nas redes aquela disputa política que estava acontecendo, a gente teve os nossos perfis simplesmente não silenciados porque eles estavam lá, mas feitos inacessíveis. Só chegava na gente quem já estivesse seguindo. Então, com isso também a gente vai se deparar com o próprio desafio de um instrumento que a gente tem usado para multiplicar nossas ideias, para fazer nossas campanhas, também agravando ainda a sua não neutralidade, que nunca existiu neutralidade, né, por óbvio, mas agora explicitamente nós vemos intervenções desse tipo. Então, diante disso tudo, a gente tem uma eleição que não vai ser só de assim, qual política pública vai ter continuação e qual vai ser interrompida, ou qual o programa que é melhor que o outro. Vai ser muito mais que isso, né? São tempos de guerra e as eleições vão corresponder a isso. A defesa que a gente vai ter que fazer é da democracia burguesa, sim, porque na ditadura a gente não tem nem condições de forma aberta, defender o nosso projeto. A gente vai ter que defender as nossas próprias vidas, entender que tem um setor, tem uma parte do mundo que quer nos ver como sub-humanos, como séculos atrás aconteceu. E aí a gente tem, então, por óbvio, desafios tremendos. E eu queria aqui quanto tempo estamos? Trazer algumas ideias de que eu acho que são nossas tarefas, né, do que eu acho que a gente tem que se preparar para fazer nesse próximo período. E o que faria o povo brasileiro, o povo da sua cidade, o povo do seu bairro, atender a um chamado para ir para uma reunião, para ir para uma manifestação, para sair de casa para votar? Eu acho que, se perguntando sobre isso e analisando a conjuntura em que a gente vive, nós podemos chegar a algumas conclusões.
Um é sobre posição. É sobre ter posição. O nosso povo só se identifica com o nosso partido se sentir defendido. O companheiro estava aqui falando, Sérgio, que na campanha não vai ser só sobre programa, vai ser também sobre visões de mundo. E vai ser também sobre a gente ter legitimidade para ser assim visto, como alguém que pode representar, que pode defender. Quando a gente faz campanhas ou discursos que sejam meramente técnicos, tecnicistas ou administrativos ou de números, e eu fiquei, inclusive, feliz de ter visto ontem na mesa de comunicação que essa linha foi a exposta, a gente acaba não externando quais são as posições que a gente defende de forma política. Ano passado, a gente começou uma virada na aprovação do governo Lula, na possibilidade, né, que passou a se abrir de a gente vencer as eleições desse ano. E vocês lembram qual foi o marco disso? A partir de quando a gente passou a virar o jogo? A gente passou a virar o jogo justamente quando defendeu abertamente as nossas posições de defesa da classe trabalhadora. Foi quando defendeu abertamente a soberania do nosso povo. E ele não fez isso de forma abstrata. A gente fez isso através da própria campanha da taxação. A gente fez isso denunciando a violação à nossa soberania, que foi o tarifaço de Trump. Foi só a partir do momento em que a gente verbalizou ter um lado e uma posição nítida na disputa que acontece hoje no mundo, que a gente passou a ser mais escutado, ser mais ouvido e a ter mais pessoas do Brasil conectadas com a gente. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter essa legitimidade, as pessoas saberem que a gente está desse lado da história, desse lado da sociedade, do mesmo lado que elas. Uma outra coisa é não terceirizar a luta. A gente tem, na bancada do PT, uma companheirada aguerrida, né, na Câmara dos Deputados, no Senado. E, às vezes, a gente tem determinados temas que passam no Congresso e que, é óbvio, vocês sabem, não tem projeto de lei nosso que seja o que derrote. Eu posso fazer o melhor, né? A gente pode ir lá na tribuna, fazer o melhor discurso que for, mas se do lado de fora do Congresso não tiver tendo mobilização, lá dentro a gente só tem derrota. Então, por mais que a gente entenda a importância de ocupar os espaços institucionais, de ter deputado, de ter... Eu sou insuspeita por falar disso, né, gente? De ter deputado, de ter senador, de estar nos governos, a gente tem que lembrar que é a militância do nosso partido, que a dedicação a essas lutas ela não tem como ser terceirizada, e que a nossa vitória ela não vai vir de um projeto de lei ou de uma emenda que nenhum deputado coloque, e sim da pressão que a gente for capaz de fazer a essas instituições. Em terceiro lugar, eu queria falar de presença. A gente tem sempre falado sobre religião, sobre as igrejas evangélicas, sobre o papel que essas igrejas têm tido na vida de uma parte importante da classe trabalhadora. E tem uma coisa que as igrejas nunca fizeram, que foi militância só de internet. A presença ela é absolutamente fundamental, porque não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. E a presença significa saber com quem pode contar. E essa, eu sei que aparece, né, em tudo quanto fala de conjuntura, né, a necessidade de retorno às bases, a necessidade de que, após tantos anos, tendo a institucionalização predominado como tantas de nossas tarefas, que a gente tem que ter o trabalho de base, mas é porque é isso mesmo. É porque é isso mesmo, e a gente segue falando porque temos visto, inclusive, muita coisa legal acontecer. Muita coisa legal acontecer, muitas experiências que têm muito a ensinar. E como é que é isso de presença? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode reaprender? São formas concretas. Até no Carnaval, estava até pensando como é que faz uma fantasia de ar-condicionado barulhento da cela de Bolsonaro. Mas até no Carnaval, todo espaço dá para a gente fazer política. A gente tem tido experiências de bloco de carnaval,
petista, de cozinha solidária que tem sido feita, e eu sei até que se o companheiro Bozo estivesse aqui, ele ia falar dessas experiências também, de espaços de organização. Lá em Natal, a gente tem feito, por exemplo, a Casa Socialista, que não tem só atividades internas nossas, tem curso para Enem, teve um curso de salgadeira, do Pronatec, que aconteceu lá. E sabe o que aconteceu quando, depois, a gente fez um chamado para uma entrega de alimentos que a gente recebeu? As mulheres que estavam nesse curso de salgadeiras foram lá para participar, se envolvendo na atividade da Casa Socialista, agora como participantes. Então, são esses exemplos de experiência concreta, de estar junto e de estar entendendo que a gente tem hoje uma classe trabalhadora que é muito diversa, que é diversa, inclusive, nas pautas. O fim da escala 6x1, que é uma das nossas prioridades desse ano, lá no Congresso, inclusive, ele atende a uma parte da classe trabalhadora. E a gente tem também, como o Sérgio falou agora há pouco, que dialogar com as outras. Como é que a gente pode apoiar a Fundação de Cooperativas? Como é que a gente pode dialogar com as mulheres que têm tido acesso a um empreendedorismo compulsório, obrigatório? Não é porque vou empreender. É porque não tem, a maior parte, metade das mulheres, 2 anos depois que têm filho, estão fora do mercado formal de trabalho. Por que o nosso partido não pode, por exemplo, em suas sedes, ter ponto de apoio para os trabalhadores de aplicativo, onde o trabalhador possa carregar o celular e tomar uma água e ir ao banheiro? Então, é pensando mesmo em como são as comunidades que estão com a gente, onde a gente vive, de que forma o nosso partido pode estar mais perto e chegar junto. Eu vou acelerar que meu tempo já se esvai. E um outro ponto, antes de eu ir para a parte final, é sobre a unidade das nossas lutas. A gente tem um tema que aparece sempre, né, em alguns debates, em algumas mesas, e eu fiquei muito feliz de ver o companheiro falando do movimento de março, que vai acontecer com a CUT. Tem um tema que é uma falsa polêmica, que às vezes a gente escuta muito, que é dizendo assim, que as lutas, tem gente que chama de identitárias, né, enfim, as lutas contra opressões tirariam o foco da luta geral de classe. E isso é uma falsa polêmica, isso simplesmente não faz o menor sentido, porque a nossa classe trabalhadora ela é diversa. E porque o primeiro requisito para uma mulher participar da luta de classes é estar viva. O primeiro requisito para um jovem negro participar da luta de classes é estar vivo. Então, essas lutas têm que ser entendidas como partes da luta da classe trabalhadora. Assim como a gente dá apoio a uma categoria específica que esteja em greve, como é que a gente vai poder ter uma visão separada desses temas, se, na verdade, a gente está falando da maioria da classe trabalhadora e que elege o PT? E é quem garante a eleição do presidente Lula, como é o caso das mulheres. Como dizer que está apartado, que uma coisa atrapalha a outra? É uma coisa só. E aí, por fim, já que o tempo acaba, eu queria finalizar essas reflexões falando sobre ânimo, esperança e conformidade. Estamos comemorando 46 anos. Fizemos muita coisa nesse país, entre erros e acertos, muitos acertos, erros importantes também. E tem uma coisa que a gente deve combater com toda a nossa energia e garra, que é não permitir que essa subjetividade que o neoliberalismo tenta nos impor tome conta dos nossos espaços. Eu me explico melhor. A luta coletiva está dura, mas eu sei também que, individualmente, subjetivamente, tem muita coisa acontecendo. De sobrecarga, de burnout, de problemas de saúde mental, que são agravados pelos instrumentos do capitalismo, que quer que a gente se isole e fique em casa rolando o feed. O ser humano é ser coletivo. A gente tem que não cair na armadilha de um capitalismo que tenta, de todas as formas, inclusive subjetivamente, fazer com que a gente não esteja junto para lutar. Então, esse tem que ser um ano que a gente se encontre mais, que a gente se encontre pessoalmente, que a gente entenda que até esses temas que têm individualmente atravessado tantas vidas também são questões estruturais. Então, também precisam, de forma coletiva e de mãos dadas, serem curados, digamos assim. E eu falei sobre ânimo, esperança e conformidade porque, às vezes, isso se reflete
numa ideia de que tem coisas que são grandes demais para serem tentadas. Como se aquela utopia e sonho, esperança que sempre foi o sentido do Partido dos Trabalhadores existir, fosse difícil demais e o que dá para a gente fazer agora é o que a correlação de forças permite. E aí vocês me permitem trazer Paulo Freire, que dizia, o mundo não é, o mundo está sendo, ou a dialética marxista, ou o que for, para que a gente não aceite um tipo de discurso que quer nos enquadrar, nos conformar naquilo que supostamente é o que a correlação de forças permite. Porque ela está aí para ser mudada. Ela não é, ela está sendo. E é só a nossa ação coletiva que é capaz de mudar. Então, eu sei que às vezes tem dia que pode dar desânimo, ou que parecer que os desafios são grandes demais, mas o desânimo, minhas caras e meus caros, é conservador. A gente pode até estar um dia ou uma semana e ter outro companheiro para nos animar e nos levantar. Mas a esperança não é uma palavra bonitinha que a gente bota para deixar o programa de televisão bonito, não. Ela é uma conclusão lógica de quem acredita que a sociedade pode ser mudada. Outra coisa que isso é acreditar naqueles que dizem que a história acabou, naqueles que dizem que o capitalismo é a melhor coisa que a humanidade foi capaz de produzir. Aí a gente assiste na TV crianças sendo estraçalhadas da Palestina e tem que acreditar que a história acabou, que isso é o melhor que a humanidade pode produzir. Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso partido, que faz 46 anos agora, nasceu com uma vocação muito maior do que administrar governos, do que ter mandatos, que tudo isso é importante também. Mas a nossa vocação é de transformação, não é de acomodação. A nossa vocação é de lembrar que as coisas boas que não existem ainda, para elas existirem, elas precisam ser sonhadas e abraçadas como pautas da nossa luta. Se for chamar de utopia, que seja, mas ela existe para a gente continuar caminhando, né? Então, nessa eleição, eu acho que a gente tem, né, essa tarefa de deixar uma mensagem clara para a classe trabalhadora, que a gente está do mesmo lado, que o partido está do mesmo lado. E a gente tem essa tarefa, que eu acho que é a principal de todas, de, em tempos de guerra, em tempos de jornal falando de bomba atômica, falando de bilionários em redes de pedofilia envolvidos e relacionados com todo tipo de gente poderosa do mundo, a gente tem que saber que, com ação coletiva, organização, a gente é capaz de enfrentar os desafios mais difíceis que os nossos tempos estão nos apresentando. E que, no ano que vem, a gente esteja aqui não só para comemorar os 47 anos do PT, mas para comemorar o 4º mandato do presidente Lula e para comemorar as portas abertas para a construção de um mundo mais digno. Obrigada pela atenção. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Viva a juventude, viva o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Partido é das trabalhadoras.